Na investigação CM desta noite revelamos casos com contornos de negligência médica. Uma mulher de 41 anos foi retirar um quisto de grandes dimensões no hospital de Elvas. Mas algo correu mal. Após a operação, Adélia sofreu uma perfuração da bexiga e dos intestinos e foi forçada a fazer 4 cirurgias em apenas 12 dias. Adélia está algaleada e tem sequelas que vão ficar para a vida. Toda a história do pesadelo desta mulher, com 3 filhos, que teve de deixar de trabalhar e sobrevive com a ajuda da igreja e de amigos, é a história que vai ver na reportagem que segue. Eu hoje tenho noção que eu podia não estar aqui. Eu tive 34 dias algaleada. 34 dias. Neste momento tenho a nefrostomia, o catéter pendurado nas costas, e tenho uma colostomia, que é, para quem não sabe, é o saco para as fezes. O desabafo é de Adélia Carretas, uma mulher que confiou no Serviço Nacional de Saúde e acabou com a vida virada do avesso. Recuamos então até outubro de 2019 e viajamos até Elvas. Adélia entrou aqui no Hospital de Santa Luzia, em Elvas, a 15 de outubro de 2019 para retirar um quisto de grandes dimensões do ovário. Foi operada no dia seguinte com o recurso a uma intervenção minimamente invasiva, com 3 furos na barriga. Teve alta 2 dias depois, com a bexiga e o intestino perfurados. As lesões na bexiga e no intestino foram uma complicação da laparoscopia realizada à Adélia para retirar o quisto de 11 centímetros. Mas Adélia nem sequer foi informada destas complicações. Para esta mulher, a cirurgia tinha corrido bem, até que chegou o primeiro sinal de alerta, uma grande hemorragia. Adélia recorreu ao Centro de Saúde de Vila Viçosa, de onde é natural, mas acabou por ser encaminhada para o Hospital de Elvas. Lá encontrou a médica que a operou e abordou-a diretamente. Digo, doutora, é assim, tenho uma sensação estranha e está-me a acontecer uma coisa estranha cada vez que vou à casa de banho que vou fazer xixi. Parece que são baldes de terra a cair dentro de mim. E ela depois diz-me assim, pois, não sei, se calhar estás a limpar da cirurgia, não sei. Agora vais fazer a ecografia e depois já se vê. Fui fazer a ecografia, o doutor que me fez a ecografia começou a ver. A senhora tem uma lesão no intestino, a senhora tem uma lesão na bexiga, a senhora está com uma lesão no rim, também aqui no ureter. Eu vou-lhe pedir um TAC urgente. E eu saí da ecografia, passei imediatamente para a TAC. Foi precisamente neste dia que voltou a ser operada. A segunda operação no espaço de uma semana. Desta vez, uma cirurgia complexa, de barriga aberta. O objetivo, garantiu a médica, era tratar definitivamente das lesões. Quando eu começo a acordar da anestesia, vejo a minha mãe, vejo os meus filhos, o meu irmão, quer dizer, um monte de gente lá no hospital, que eu perguntei o que é que eles estavam a fazer. Quando a minha filha me diz, tu vais para Lisboa, sabes? E eu digo assim, para Lisboa? Sim, tu vais para Lisboa. Estava a doutora Joaquina ali ao meu lado a dizer que as coisas não tinham corrido bem e porque eu tinha um agravo no ureter, porque na semana anterior, quando me fez a laparoscopia, tinha feito uma perfuração no ureter e tinha clampado com um agravo para a urina não se espalhar no abdômen. Adélia acabou por ser transferida para o Hospital de São José, em Lisboa. Foi operada no dia seguinte, colocaram-lhe um catéter no rim para conseguir drenar a urina, que estava acumulada há uma semana. Adélia foi devolvida ao Hospital de Elvas. Pensava que as complicações estavam resolvidas, mas, afinal, o pesadelo começava agora. Fiz novamente uma TAC, em que o resultado da TAC foi o cólon do reto colou na bexiga e abriu fístula. As fezes começaram a entrar na bexiga, daí estarem a sair pela agália. Quer dizer, eu comecei a juntar as fezes com a urina. Depois o Dr. Miguel disse-me que provavelmente iria ter que ser operada para pôr um saquinho por causa das fezes. E como a minha médica de urologia me disse, assim, olhos nos olhos,
Porque eu disse à minha médica, é assim, só espero que possa valer a pena todo o sofrimento por aquilo que eu tenho passado. E a doutora depois disse-me, acredito que vale a pena, porque se não valesse a pena, nós nem tampouco lhe podíamos, já nem tampouco lhe mexíamos. Porque você, no estado em que cá chegou, você já nem era para estar aqui. Adélia tem atualmente um catéter no rim pendurado pelas costas para conseguir drenar a urina e tem também uma colostomia à esquerda. Ora, esta mulher de apenas 41 anos esteve à beira da morte com uma septicémia grave. Os meus filhos, pronto, eles viram, e a minha mãe viram-me quase à beira da morte. E depois, por aquilo que eles agora já me dizem, eles estavam-se a preparar para o pior, porque eu não fui em estado grave, eu fui em estado crítico. Em apenas 12 dias, Adélia Carretas foi submetida a 4 cirurgias, 3 de barriga aberta. Passados praticamente 3 meses da data da primeira operação, o problema continua por resolver. Esta mulher de apenas 41 anos está impedida de trabalhar, continua à espera de novas cirurgias, sem a certeza, no entanto, de que vai ter a sua vida de volta. Eu sinto-me matada. Sinto-me matada de pés e mãos porque eu tenho o meu trabalho, eu sou pai e mãe, tenho uma renda de casa para pagar e vejo a minha vida completamente virada do avesso. Desde outubro que os dias de Adélia são passados com um catéter pendurado pelas costas para drenar a urina e com um saco para as fezes. Desde outubro que esta família vive sem certezas sobre o dia de amanhã. Tem apenas a certeza de que houve negligência médica grosseira por parte da médica do Hospital de Elvas e que esta não sairá impune. Depois da investigação CM ter confrontado o Hospital de Santa Luzia em Elvas com o caso de Adélia, a unidade hospitalar garantiu à investigação CM que já abriu um inquérito interno quase 3 meses depois da primeira cirurgia. Adélia Carretas, que já tinha retirado um dos ovários e também o outro há cerca de 10 anos, com a mesma médica que a operou em outubro. Ora, por se tratar de um quisto de 11 centímetros, chegou a questionar a profissional se a técnica pouco invasiva seria a melhor opção. A investigação CM foi perceber junto de especialistas o que falhou neste caso. Adélia Carretas foi operada a 16 de outubro de 2019 no Hospital Santa Luzia, em Elvas. O objetivo era retirar um quisto no ovário, detectado meses antes. Uma situação pela qual Adélia já tinha passado há pelo menos uma década. Desde os meus 16 anos que eu sempre tive quistos nos ovários. Desde então, pronto, tenho feito sempre exames de rotina. E há 10 anos atrás, inclusive, eu já tinha sido operada no Hospital de Porto Alegre para retirar o ovário esquerdo e o útero, há 10 anos atrás. Fiquei apenas com o ovário direito por precaução, por causa da parte hormonal. Entretanto, com exames de rotina, pedidos por mim ao médico de família, voltei a fazer uma ecografia em abril de 2019, em que foi descoberto um quisto de 11 centímetros. Por se tratar de um quisto de grandes dimensões, 11 centímetros, Adélia chegou a questionar a médica sobre o método para retirar o tumor. Numa consulta anterior falámos sobre a cirurgia e eu tinha-lhe perguntado se abrir a barriga não seria a melhor solução, uma vez que o quisto era um bocadinho já com uns centímetros avançados. A doutora disse que não, que ia experimentar a fazer assim e se por eventualidade não conseguisse, abriria então a barriga. A investigação CM foi perceber se a laparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, seria a melhor opção para Adélia. Percebemos que, devido ao histórico de outras intervenções, talvez o corpo desta mulher não estivesse preparado para a técnica minimamente invasiva. Um dos problemas da laparoscopia é que nós vamos
fazer uns furos na barriga para pôr instrumentos dentro da barriga. E pode acontecer que nessa introdução desses trocares haja lesão de algum órgão, mas isso é inevitável, a técnica é mesmo assim, não temos maneira de contornar isso, não é? Provavelmente os tecidos intra-abdominais e pélvicos não estariam, e a anatomia não estaria igual ao que era antes da primeira intervenção. Portanto, isso era uma coisa que também o paciente devia estar informado e o médico também saberia que essas dificuldades podiam acontecer. Com apenas 41 anos, Adélia não tem ovários nem útero. Quer isto dizer que, em termos médicos, é como se tivesse avançado no tempo cerca de 10 anos. Claro que uma mulher sem ovários automaticamente entra em menopausa. E aparecem afrontamentos e aparecem todas aquelas consequências que nós temos nas senhoras que têm 50 ou mais anos, não é? Ou seja, essa senhora em particular, se não ficou se o outro ovário também saiu, portanto, vai entrar em menopausa. Portanto, isso é uma consequência inevitável de retirar os ovários, não é? O caso será brevemente analisado pelo Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, assim que a queixa de Adélia dê entrada neste organismo. Já vamos olhar para outros casos graves que podem ter contornos de negligência médica nesta investigação SEM. Para já, voltamos ao caso de Adélia Carretas, que foi retirar um quisto de grandes dimensões no Hospital de Elvas, mas após a operação sofreu uma perfuração da bexiga e dos intestinos e foi forçada a fazer 4 cirurgias em apenas 12 dias. Adélia tem 3 filhos e é mãe solteira. Desde outubro que esta mulher está de baixa médica. Recebe 330 euros por mês, exatamente o mesmo valor que tem de pagar todos os meses da renda de casa. Adélia está numa situação muito precária. Sobrevive com ajudas de amigos, de instituições de solidariedade e da Igreja. Eu tenho o meu ordenado e o meu dia-a-dia estava orientado. E neste momento não. E neste momento estou a receber da baixa, que eu estou de baixa médica, e eu da baixa recebo 11 euros por dia, que isso não dá a nada. Eu de 30 dias recebo 320 euros. E tem 3 filhos? Tenho 3 filhos. E eu de renda, só uma é que é maior, mas também está a estudar. E de renda de casa pago 325. Adélia Carretas tem 41 anos e 3 filhos, 2 menores e uma com apenas 18 anos, para quem sempre foi mãe e pai. E apesar de metade do salário se destinar ao arrendamento da casa, sempre se considerou uma mulher independente e autónoma. Mas há 3 meses tudo mudou. Está de baixa desde que foi operada a primeira vez. E se antes o orçamento era apertado, se já tinha de fazer contas no final do mês para esticar o dinheiro, agora só sobrevive com ajudas. Posso dizer que a Câmara Municipal de Vila Viçosa já me deu uma ajuda, deu-me um cheque de 500 euros. E as Caritas de Vila Viçosa também já me deram um cheque de 325 euros. Na mercearia aqui perto, através da igreja, também disponibilizam um plafond mensal para se poder fazer o avião para casa. Em relação às idas a Lisboa, às consultas, e ainda hoje fui a uma junta médica, tem sido com a ajuda dos bombeiros que me disponibilizam o transporte. Adélia conta ainda com o apoio da comunidade escolar de Vila Viçosa, onde é auxiliar de educação há 20 anos. A família, sobretudo a mãe de Adélia, tem sido o principal pilar desta mulher, que se considera uma vítima do Serviço Nacional de Saúde. Em apenas 12 dias, Adélia foi submetida a 4 cirurgias. Apesar das intervenções cirúrgicas, o problema continua por resolver. Era uma mulher completamente independente. Completamente. Já falou com a médica depois disso? Ela viu-me no dia 17 de dezembro, quando eu fui ao hospital para ir buscar os relatórios. E ela perguntou-me, então como é que estás? Eu disse-lhe, agora melhor, mas ainda há muito para fazer. Boa sorte. Foi aquilo que ela me disse. Eu disse obrigada. Adélia Carretas não se conforma com o facto de a médica que a operou ter ocultado as complicações pós-cirúrgicas. O meu sentimento neste momento é revolta. É revolta porque errar é humano. E se ela tem assumido o erro no momento e me tem enviado para o sítio devido,
as coisas não tinham chegado onde chegaram. Por isso agora, com a minha experiência, eu pergunto quantas pessoas são operadas, saem do hospital porque correu tudo bem e passado uns dias, uma semana, um mês, as pessoas morrem. E as asneiras que lá ficaram que ninguém chega a saber. E depois vimos essas notícias na televisão, porque, coitados, aparecem com olho negro, porque têm que ter formação para se defender dos utentes. Agora pergunto, que formação temos nós, utentes, para nos podermos defender de erros médicos assim? Adélia Carretas vai avançar com uma queixa contra a médica na respectiva ordem profissional e com um processo na Justiça. Mais do que recompensas, quer evitar que mais pessoas passem por aquilo que ela própria está a passar. Uma mulher que ficou com a vida transformada num autêntico inferno. Ora, a investigação CM foi perceber que tipo de responsabilização pode estar em causa neste caso e se a Adélia poderá vir a receber qualquer tipo de indenização. A lista de pessoas que se considera vítima de negligência médica em Portugal é muito longa. Adélia Carretas junta-se agora a ela. E hoje vai o tempo em que o facto de não existir o crime de negligência médica em Portugal inibe as vítimas. Depois de ter esperado meses pelos relatórios médicos do Hospital de Elvas e de só os ter conseguido no dia em que a investigação CM pediu esclarecimentos à unidade hospitalar. Sim, já tenho os relatórios para me dar. Ok. Tá bom, muito obrigada. Não, pelo correio não. Eu vou pessoalmente, exatamente. Tá, muito obrigada. Adélia Carretas tem agora na sua posse todos os elementos para recorrer a todas as instâncias e responsabilizar quem de direito. A investigação CM foi perceber que crimes podem estar em causa no caso específico desta mulher. Pode estar em causa um de dois crimes. Ou o crime de violação das regras da medicina, das chamadas leges artis, que é um crime punido com pena de prisão até 2 anos, ou o crime de ofensas à integridade física graves, negligentes, que é punido, aliás, com a mesma pena, com pena de prisão até 2 anos. Em novembro, o Hospital de Guimarães foi condenado a pagar 1.400.000 euros a uma família por negligência num parto realizado em 2004. A menina, que agora tem 15 anos, ficou com paralisia cerebral devido a problemas na ventosa utilizada no parto. Trata-se de uma indenização histórica em Portugal, já que a maioria das indenizações por negligência médica fixa-se no $500.000 euros. O pedido de indenização é também uma opção válida para a Adélia, segundo o jurista Rui Pereira. Pode ser pedida uma indemnização ao médico pela pessoa que sofreu os danos. Essa indemnização cobre o quê? Cobre quer os danos patrimoniais, quer os danos morais que tiverem sido sofridos por causa da violação das regras da medicina ou por causa dos danos provocados ao paciente. Claro que o montante da indemnização não pode ser estimado antes, só no tribunal é que pode ser estimado, mas, enfim, pode ser uma indemnização de algumas dezenas ou até centenas de milhares de euros, depende dos danos que vierem a ser apurados. Para além da responsabilidade penal e civil, a médica pode ainda ser responsabilizada do ponto de vista disciplinar na respectiva ordem profissional. Questão disciplinar que tem de ser apurada pelo próprio hospital e também pela ordem dos médicos. Existe um estatuto disciplinar da ordem dos médicos que contempla sanções graves. Também o Hospital de Elvas pode vir a ser responsabilizado através da entidade reguladora da saúde ou até mesmo pelo Ministério Público.